O senhor José Bernardo Ortiz Júnior alegou que não tinha contato com o Djalma, né? Ele quis desmentir essa informação que faz parte das denúncias que nós protocolizamos. Eu trouxe, por exemplo, aqui um e-mail, desculpa, vocês vão poder perceber. Esse e-mail é o seguinte: no final do ano passado, o blog do Irani Lima postou uma reunião entre o Djalma e o Ortiz Júnior no restaurante Frango Assado. Na época, o Djalma postou uma resposta no blog do Irani Lima dizendo que esse encontro havia sido casual, né? E tudo mais, que ele conhecia o Júnior, havia feito esse encontro, teria sido casual. Posteriormente, quando essas denúncias vieram à tona, o Júnior falou que não teve contato nenhum. Isso aqui, gente, é uma prova de que aquela resposta postada pelo Djalma no blog do Irani Lima foi redigida pelo senhor Ortiz Júnior. Tá toda aqui. Tá? Então tem aqui o primeiro endereçamento, junior@ortiz.com.br, para o e-mail do Djalma. Ele fez o texto, né? Até mandou no corpo do e-mail, porque eu sabia que o Djalma estava em viagem com o aparelho celular, ele não tinha como abrir documentos, mandou no corpo do e-mail. Por estar em viagem também, o Djalma encaminhou para mim, enviou do BlackBerry para o meu celular para que eu fizesse uma revisão e se precisasse alterar alguma coisa que eu fizesse, né? Mandei de volta para ele, fiz algumas alterações. Por fim, eu mandei, sem que tivesse um novo encaminhamento dele para mim, eu revi novamente e incluí 2 parágrafos e enviei para o Djalma. Isso aqui, entre outras coisas, esse documento será protocolizado aqui na Câmara, como eu estava falando ali dentro, já que indeferiram porque eu preciso entregar o inteiro teor do pronunciamento, não tem sentido então eu vir aqui e tentar um pronunciamento. Eu simplesmente vou colocar no papel os esclarecimentos e vou entregar aqui e pedir para emitir cópia para cada um dos vereadores. Vocês vão ter acesso a tudo isso, será um documento público. Só vai mudar o formato, ao invés do pronunciamento, será feito dessa maneira. Só deixa eu verificar o que eu posso participar mais para vocês. Como eu disse, isso tem implicações junto ao MP. A gente suou muito para poder conseguir uma ou outra prova para que não fosse atrapalhar as investigações, né? Existe alguma gravação? Existe. Conversa? Existe. Seria apresentada hoje também aqui ou não? Não. Aqui seriam desmentidas questões, aliás, confirmadas questões que estavam sendo desmentidas pontualmente. Então, como eu falei, a gravação, por exemplo, isso interfere diretamente no Ministério Público. Houve corrupção, o senhor que participou desse processo todo lá em São Paulo, houve ou não corrupção por parte do candidato? Como foi dito na revista Isto É, isso já foi falado lá, houve corrupção. Qual é o montante? Oi? Qual é o montante? Já tá lá também, parece que foi fechado em 5%. 7 milhões de reais. Ô, Miguel, o que mais tem de prova além das gravações? Aqui, das gravações? O que mais tem de prova para apresentar? Tem inúmeros e-mails. Quando a denúncia na FDF foi protocolizada, a gente se ateve a alguns e-mails, foram juntados 5 ou 6 só, para que demonstrasse para o presidente a participação do filho dele, o presidente da FDE, que participava desse tipo de coisa. O restante foi guardado. E isso já foi tudo entregue. E além do e-mail, dos e-mails e das gravações, o que existe mais? Existem depoimentos que você não tem como provar. Eu não tenho prova,
mas a participação dentro desse negócio era tão intensa que simplesmente ao falar, o Ministério Público junto com os demais indícios e provas vai atrás. Por exemplo, a declaração que eu juntei com data anterior à licitação, dizendo quem que ia ganhar. Eu citei 3 empresas, só 2 foram formalmente vencedoras. Aí vieram falar, pô, a Diana Paulucci nunca ganhou contrato na FDE. Pô, a gente não é criança, né? Eu não estou tratando com criança. A denúncia, ela trata de uma formação de cartel. Você tem numa licitação 3 lotes. Tudo bem que eu denunciei 3 empresas, mas vamos supor que mais participassem dessa licitação específica, mais empresas. Como seria o esquema? Cada uma ia ganhar um lote? Não, porque não ia ter o suficiente para que ganhassem formalmente a licitação. Então elas fariam o que foi feito lá. A Diana não ganhou formalmente, mas faturou diretamente para uma das vencedoras. O Djalma está recebendo anistia do Ministério Público para revelar mais fatos? Está recebendo o quê? Desculpa. Anistia, está sendo aniciado? Eu não posso revelar isso. Mas ele está em São Paulo nesse momento. A anistia, ela presume o perdão total, né? Eu posso dizer o seguinte, existe a questão do acordo, mas eu não posso falar os termos ou quais órgãos estão fazendo. Qual seria então o interesse do senhor em vir aqui, do próprio Djalma, véspera de uma eleição? O que vocês esperam disso? Nós esperamos esclarecer os fatos que estão tentando nos desmentir. Nós fizemos essa denúncia, desde o início ninguém escondeu nada, que houve o problema nosso foi com as empresas, houve um desacordo com as empresas, não existia problema nenhum com A ou B, tanto é que as denúncias não se limitam à FDE, nós temos denúncias fortíssimas em outros municípios que são relacionadas às empresas e não à FDE. Tá? Não tem partido, não quiseram falar, tá tentando denegrir o ex-governador, o governador atual. Gente, eles são do PSDB, por coincidência o Júlio também é. Eu fiz denúncia em prefeitura do PT, se não me engano tem PSB, tem outros partidos, não se limita ao PSDB. E o que você ganha fazendo essas denúncias? A denúncia foi feita por uma quebra de acordo com as empresas. Então, eu não gostaria de entrar muito nesse assunto. O alvo foram as empresas. Não, mas pesquisando, por exemplo, sobre a sua vida, a gente percebe que você é um profissional que trabalha constantemente nisso. Sim. De melar licitação, fazer denúncia. E o que você ganha com isso? Cara, eu acho que ficou claro que havia uma participação no cartel. Então, trabalho de melar licitação, alguma coisa desse tipo, quando você mela uma licitação que é de uma empresa, outra empresa passa a ter oportunidade de se beneficiar disso. Mas também não estou afirmando que era esse o caso e nem ou que é um caso ou todos, esse tipo de coisa. E faz quanto tempo você trabalha com o Djalma? Desde final de 2006. Porque antigamente ele já participava de alguns esquemas aí de licitação, né? O esquema é grande, muito mais do que está sendo falado? Muito mais. Onde pode chegar? O que vocês têm acesso é a questão da FDE. É o maior, vamos dizer assim. Porque na revista Textual ele se diz arrependido. Arrependido do quê? Eu acho que está claro que por ter um desacordo comercial ele participava, né? Não, mas antes ele trabalhava com empresa de merenda, né? Não vou entrar nesse assunto, não é o foco. O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Nós vamos continuar seguindo as orientações do Ministério Público. Com relação aqui, no caso específico daqui, vamos preparar um esclarecimento sobre os pontos que nós entendemos que fomos atingidos porque tentaram dizer que era mentira, né? E vamos dar entrada aqui. Essa decisão surpreendeu de última hora, pela primeira vez na história da Câmara, a pessoa impedida de fazer uso da tribuna porque não apresentou o conteúdo.
Eu não sou daqui, então não conheço o histórico da Câmara. Pelo que me passaram, o pessoal da administração aqui da Câmara, isso nunca havia sido levantado porque nunca ninguém se levantou contra essa quebra dessa norma. Então, até pelo que eu entendi, eles muito embora a gente saiba que existe uma presunção legal de que todo mundo conhece as leis, pelo que eu entendi foi que o próprio presidente não conhecia essa parte do regimento interno e passou a conhecer assim que um dos vereadores se levantou contra o pronunciamento. E você comentou que o Djalma vai voltar aí na quarta-feira? Existe essa intenção, desde que não prejudique as questões relacionadas ao Ministério Público. Mas existe um impedimento legal aí, como é que vai ser equacionado isso aí até a semana que vem? Se essa questão do título de eleitor tiver que ser realmente aqui do município, eu até agora não li o regimento interno. Simplesmente não vai fazer o pronunciamento. Vocês vão mandar outra pessoa? Provavelmente não. Como eu falei, eu vou substituir o pronunciamento, já que ele tem que ser entregue por escrito, eu vou substituir por uma peça formal de esclarecimento. Isso aí vai ser feito quando? Eu pretendo que seja feito até sexta-feira. E quem fez essa denúncia foi a bancada do PT, né? Que fez a representação para o Ministério Público. Sim. E a cópia dessa representação foi enviada para a Câmara Municipal de Taubaté. Sendo que aqui não tem nenhum vereador do PT e o José Bernardo Ortiz, presidente da FDE, não é mais prefeito. O senhor vê uma medida eleitoreira nisso aí? Pode ser. Não é o meu foco. O meu foco não é político. Já deixei isso claro aqui. Nós temos uma briga com as empresas e como pediram para que fizéssemos, aliás, como nos atacaram, alegando que seriam mentiras algumas coisas que nós alegamos, que nós denunciamos, nós viemos aqui para esclarecer esses pontos. E quando que vai ser formalizado esse documento? Eu pretendo que seja até sexta-feira. Pretendo, né? A gente nunca sabe se alguma situação pode ocorrer. Eu queria dizer para vocês duas questões. Isso nos foi orientado por um dos promotores que tem mais experiência nesse tipo de situação. Quando isso vem à tona, garante mais a segurança da testemunha, ou seja, do colaborador, ou seja lá o que for. O Djalma já recebeu duas ameaças. A primeira foi através de um envelope enviado a ele com fotos do filho dele saindo da escola com mochila nas costas e tudo mais. Não havia nada escrito, mas obviamente que a gente entende como uma ameaça. A segunda foi um telefonema que ele recebeu. A pessoa ligou de um telefone aqui de Taubaté, ou do Vale, foi o DDD 12, ligou a cobrar, tentou algumas outras vezes de um outro telefone fixo, não completava a ligação. Na última vez ele ligou e falou pro Djalma que conhecia a família dele, que conhecia ele, que conhecia a família dele e para ele deixar o menino em paz. Essa gravação já foi entregue, isso aí o Djalma, como ele tá paranoico, né? Ele gravou essa ligação. Essa ligação foi feita num celular, ele gravou com um outro aparelho que ele tem e isso já foi entregue no Ministério Público. Tá, e qual a relação do Djalma com o Padre Afonso? Nenhuma. Não, eles se conheciam, ele tomava café da manhã na casa do Padre Afonso, já colaborou com... Como ele deu a resposta no site do Irani Lima, foi pessoal, ele conhece o padre, assim como ele conhece o Júnior. O Júnior também tomou diversos cafés com ele em várias padarias aqui de Taubaté. Sim, mas e aí? Você falou que ele não tinha nenhuma relação com o Padre Afonso? Não, porque do meu conhecimento não. Relação pessoal. Só para completar,
Também, eu não sei se isso é verdade, vieram me falar a respeito de um texto que foi publicado, uma nota, sobre isso eu até já falei, sobre eventualmente o Djalma estar tentando denegrir a imagem do governador e do ex-governador. E por fim, nós tivemos acesso a um texto onde como se fossem aquelas cartas anônimas, onde falam que o Djalma ele descontentou muita gente, né? Principalmente pessoas poderosas. Eu quero deixar isso claro, tornar isso público, o nosso entendimento, e que vai ser e também está sendo passado para o Ministério Público. Quando você estende esse rol de pessoas interessadas, eventualmente interessadas em prejudicar a integridade física da pessoa, você já prepara uma futura defesa para algum atentado. Então, óbvio que a gente está mais ou menos preparado para isso. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar um carro blindado, mas a gente toma as nossas precauções e isso já está sendo passado para o promotor. Se alguém fizer alguma coisa contra a nossa integridade física, a gente vai entender que já vai saber direcionar. Por fim, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Nesse trabalho que eu faço, eu entendo alguma coisinha de psicologia, né? A gente vê, por exemplo, que esse tipo de atitude aqui, a gente entende, né? Eu não vou colocar como afirmação, mas a gente entende como um atestado de culpa, né? Vocês conseguem imaginar que uma denúncia foi feita num órgão da dimensão da FDE, junto ao presidente, e um mês depois, protocolizado também no protocolo geral, vou mostrar para vocês aqui a autenticação mecânica, está aqui, porque havia um temor de que acontecesse justamente isso que aconteceu, do presidente mandar engavetar a denúncia, já que a gente deu entrada lá no gabinete dele. Então, vocês imaginam que uma pessoa como essa não tenha nem enviado essa petição que a gente fez, essas denúncias, para o órgão fiscalizador, para que apurasse se realmente a gente estava mentindo e com isso fosse punido por denunciação caluniosa ou algum tipo de coisa? Não existe nenhuma queixa-crime protocolizada contra nós por ter feito essas denúncias. Pô, quem é culpado, o que faz? Quem não é culpado, aliás, se insurge contra esse tipo de coisa. Que providência efetiva foi tomada para nos processar, não existe. Então, com as provas que, não aqui, mas com as provas que a gente tem, com as provas que já foram entregues ao MP, eu desafio alguém a tomar alguma providência contra a gente. Desafio. Existe uma coisa, principalmente na queixa-crime, relacionada à calúnia, chamada exceção da verdade. Então essas pessoas sabem que se elas entrarem com uma queixa-crime, na mesma hora, e isso até combinado com o promotor, o juiz que receber essa queixa-crime vai ser oficiado e informado através de todas as investigações que estão sendo feitas e de todos os documentos que já foram juntados. Miguel, e você falou que aí não tem nenhuma prova mais contundente, que elas estão no Ministério Público. Exatamente. Então por qual motivo ele viria hoje, o Djalma, aqui fazer o pronunciamento? Para poder desfazer as questões que estão alegando que são mentiras, são mentirosas. Mas como que ele vai desmentir sem mostrar prova? Como eu falei a respeito da questão da Diana, nós não somos crianças. Existem coisas que nós colocamos no termo de declaração que vão ser confirmadas através dessas investigações do MP. Por exemplo, o faturamento da empresa. Eu não tenho acesso a documento fiscal que uma empresa faturou para outra, mas eu tive segurança o suficiente para colocar isso na denúncia da FDE, porque eu sabia de antemão
que o Ministério Público iria investigar isso aí e conseguiria apurar que é verdade. Tá. E o Djalma, ele não quis mostrar o rosto na matéria da Isto É. Sim. E da publicação da matéria até hoje, o que mudou? Porque ele toparia vir aqui mostrar o rosto, que isso aí seria repercutido? A Isto É, ela é uma revista de repercussão nacional. Aqui ele é muito mais conhecido, né? Então aqui não vai haver problema dele mostrar a cara.